Bem-vindos ao vídeo de instalação do servidor Samba 4 no Ubuntu Server. Para a instalação do Samba, faremos uso de um laboratório com os seguintes componentes. O primeiro deles, máquina virtual com Ubuntu Server 14.02 e uma máquina virtual com Windows 7 Professional. Vamos aos pré-requisitos. O primeiro deles, o servidor devidamente atualizado. Segundo, o servidor deve possuir IP estático, bem como hostname definido. E o terceiro, os pacotes de dependência do Ubuntu Server instalados. Antes de instalarmos o servidor Samba, nós devemos primeiramente atualizar o sistema. Para isso, nós fazemos uso de dois comandos. O primeiro deles é o apt-get update, que vai atualizar a lista de repositórios dos pacotes mais atuais disponíveis para o sistema. Através dessa lista, será feito posteriormente o download dos pacotes mais atuais. O processo de atualização da lista de repositórios foi concluída, agora partimos para a atualização do sistema propriamente dito. Isso é feito com o comando apt-get upgrade, onde ele vai ler a lista dos repositórios e começar o download dos pacotes mais atuais. Depois de conectar-se aos servidores e baixar os pacotes, eles serão instalados e o sistema estará devidamente atualizado. No início dessa videoaula, nós vimos que um dos pré-requisitos para o funcionamento do nosso servidor Samba é que deveríamos atribuir um nome a essa máquina. Para fazermos isso, devemos editar o arquivo /etc/hosts com a ajuda de um editor de textos qualquer. Aqui nós estamos utilizando o Nano. No arquivo hosts, nós vamos alterar a segunda linha, onde temos o IP da nossa interface de rede seguido pelo nome atribuído àquela máquina. Alteramos o nome para srv-smb, salvamos o arquivo e saímos do editor. Um outro arquivo que também devemos modificar é o /etc/hostname. Novamente, com a ajuda de um editor de textos, nós podemos alterar o nome dessa máquina e colocar a que usamos anteriormente, no caso srv-smb. Salvamos o arquivo e saímos do editor de textos. Outro pré-requisito importante para o funcionamento do Samba é que o nosso servidor deve possuir um IP estático. Para podermos modificar o IP da nossa máquina, devemos editar o arquivo /etc/network/interfaces. No nosso exemplo, a nossa máquina possui uma interface de rede ETH0, que está recebendo IP por DHCP. Como nós queremos um IP estático, nós vamos modificar o atributo de DHCP para static. Logo após, vamos definir o endereço IP para aquela máquina. No nosso laboratório, vamos usar o endereço 192.168.25.110. Depois definimos também qual é a máscara de rede utilizada, como é o endereço classe C, máscara 255.255.255.0.
Depois vamos definir a rede a qual esse servidor pertence, 192.168.25.0, e finalmente vamos definir qual o endereço IP do gateway dessa rede. No nosso caso será 192.168.25.1. Feitas as modificações, salvamos o arquivo e saímos do editor de textos. Para que as alterações na interface de rede sejam completadas, nós devemos reiniciar a interface. Para isso, fazemos o comando sudo /etc/init.d/networking restart. Para conferirmos se as atualizações tiveram êxito, fazemos o comando então ifconfig seguido da interface de rede. Como podemos ver, as alterações foram feitas com sucesso. O servidor Samba, ele não funciona sozinho. Para que os seus serviços sejam executados satisfatoriamente, ele necessita da ajuda de outros aplicativos ou serviços. Tais aplicativos ou serviços são conhecidos como dependências e precisam ser instalados para que o servidor Samba atue de forma confiável e estável. O site oficial do servidor Samba mantém uma lista atualizada de todas as dependências que são úteis para o funcionamento do Samba. Tais dependências devem ser baixadas e posteriormente instaladas no nosso servidor. Para a instalação dessas dependências, fazemos uso do comando apt-get install, seguido do nome dos aplicativos e ou serviços a serem instalados. O primeiro bloco de dependências foram baixados e devidamente instalados. Partimos agora para a instalação de um segundo bloco de dependências do nosso servidor. Novamente faremos uso do comando apt-get install, seguido do nome das dependências em questão. Vale lembrar que, dependendo do uso que você fizer do Samba, muitas dessas dependências não precisam ser obrigatoriamente instaladas, mas para que você tenha plena capacidade operacional do teu servidor Samba, é de suma importância que todas as dependências que são mostradas no site oficial do servidor sejam corretamente instaladas. Mais um conjunto de
dependências baixadas, inicia-se o processo de instalação delas, processo concluído. A instalação do servidor Kerberos é de fundamental importância para o funcionamento do Samba, principalmente se ele for utilizado como controlador de domínio. Antes de proceder com o download, devemos então definir qual é o reino de atuação do Kerberos. Devemos também definir o nome do servidor Kerberos, que é o mesmo nome do servidor Samba. E por fim, o nome do servidor administrativo, também o mesmo utilizado pelo nosso servidor Samba. Após o preenchimento dessas informações, o pacote é baixado e o servidor Kerberos devidamente instalado no nosso sistema. Vamos realizar agora algumas alterações necessárias no sistema de arquivos em nosso servidor. Para isso, vamos editar o arquivo /etc/fstab. Lá, você deve procurar pela partição ou disco rígido que será utilizado no compartilhamento. Após localizado o teu disco rígido ou a tua partição, devemos adicionar alguns atributos importantes, dentre eles o atributo ACL, que lida justamente com permissões avançadas em diretórios e arquivos. Depois de adicionados todos os atributos, nós salvamos o arquivo e saímos do editor de textos. No primeiro passo para sabermos se as alterações foram realizadas com sucesso, seria executar o comando mount-o remount, rw, seguido pela partição ou disco rígido que foi alterado no arquivo fstab. Se nenhuma mensagem de erro for mostrada, o procedimento foi realizado com sucesso. Para termos mais convicção dessas alterações, nós devemos então proceder com outro teste. Inicialmente nós criamos um arquivo chamado arquivo.txt. Depois, nós realizamos uma série de comandos que visam justamente mostrar se as alterações no sistema de arquivos foram realizadas com sucesso. Se após a realização desses comandos nenhuma mensagem de erro for mostrada na tela, então o processo de alteração dos atributos no sistema de arquivo foi feito com sucesso.